Gênesis capítulo 26, versículo 17 e 18, apenas esses dois versículos que eu quero meditar junto com os irmãos, amém? Está escrito assim: então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no Vale de Gerá. Diga comigo, Vale de Gerá. Mais forte, Vale de Gerá. Agora para tocar os céus, diga Vale de Gerá. E habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara o seu pai. Você pode dizer amém? Eu quero falar nessa manhã, coloca o tema aqui, por favor. É possível? O caminho da promessa. Amém? Eu quero falar sobre o caminho da promessa. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nesta manhã nós queremos colocar cada coração aqui que tem ardido pela Tua presença diante do Senhor. Entendemos que esta obra, chamada obra de Cristo, ela só pode ser feita com a ação do Teu Espírito. Por isso, meu amigo Espírito Santo, nesta manhã, eu lhe peço que o Senhor movimente-se nesses quatro cantos desta geografia, falando de maneira específica e personalizada a cada coração. Eu entrego esse ambiente diante de Ti, clamando para que a Tua glória possa nos marcar. Que este culto não seja um culto com o propósito de entreter corações, mas que seja um culto aonde o Senhor possa falar. A voz de Deus é a única voz capaz de liberar o destino profético do homem. Por isso, ó Pai, nós não queremos ouvir a voz de um pastor. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, e que a Tua voz possa bradar, ao ponto de impactar o nosso interior, ao ponto de lavar a nossa alma, e ao ponto de liberar o nosso destino. Nós temos fome, nós temos sede, nós precisamos de Ti. Por isso, que o Senhor possa se manifestar. Oramos em nome de Jesus. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Você pode levantar suas mãos. Aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Sim, Deus. Mas Tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez, declare. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Vai, declare. Mas Tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez agora, vamos atrair a glória do Senhor para esse ambiente, vai. Deus de promessa,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olhe para cá. Cavar poços nessa época não era apenas sinônimo de sobrevivência. Cavar poços nessa época era o único mecanismo para que uma família viesse adquirir algum nível de prosperidade. Até porque água no deserto vale mais do que prata. Água no deserto vale mais do que ouro. Poço ali então é sinônimo de riqueza, por conta do gado, por conta da diversidade de animais, por conta dos servos, por conta também da agricultura. Então, quando olhamos para esse cenário, a água aqui representa duas realidades. A primeira delas é prosperidade. A segunda, então, é riqueza. Isaac é um homem obstinado. Isaac é um homem obcecado. É um homem que entendeu que Deus tinha liberado sobre ele algumas promessas espirituais. Ele sai da sua terra, que estava em crise, pastora Lorena, e ele vai para Gerar. É interessante perceber que Isaac, ele não sai da sua terra que está em crise de maneira aleatória. Ele sai debaixo de uma direção. A Bíblia diz que o próprio Deus liberou uma palavra dizendo: saia da sua terra e vá para Gerar. Fala para quem está do seu lado: não se movimente sem direção. Mais uma força: não se movimente, diga, sem direção. É interessante porque é fácil cumprir uma direção quando aquilo que Deus está falando está alinhado com aquilo que está no meu coração. O grande desafio é receber uma direção de Deus quando aquilo que Ele está propondo para mim é o contrário daquilo que eu quero. A Bíblia diz sobre um personagem chamado Jonas. A Bíblia diz que Deus libera sobre Jonas uma direção, dizendo: Jonas, vá para Nínive. Só que a Bíblia diz que Jonas, ele toma uma decisão. Ele decide ir para Tarsis. Nínive representa a vontade de Deus. Tarsis representa a minha vontade. É certo que Jonas está como muitos de nós. Jonas não entendia que o deserto só é deserto quando Deus não está nele. E o monte só é monte quando Deus está lá. Você não entendeu. Deserto aponta para dias difíceis, monte aponta para o dia glorioso. O que Davi está nos ensinando no Salmo 139 é que o deserto só é deserto quando Deus não está lá, e o monte só é monte quando Deus está nele. Quando eu olho para este homem chamado Jonas, ele não compreende que está em Nínive com a presença de Deus é mais poderoso do que estar em Tarsis com a sua ausência. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Não se mova sem a direção de Deus. Não saia do lugar que você está sem o Senhor liberar sobre você uma direção. Estar em Gerar é estar no lugar certo. Estar em Gerar é estar no lugar que Deus quer que você esteja. É estar no lugar que Deus falou. A Bíblia diz que este homem chamado Isaac, ele sai da tua terra que está em crise e ele vai para o lugar certo.
o lugar apontado por Deus. Só que quando ele chega em Gerar, algo acontece. Ele começa a ser perseguido. E uma coisa precisa mudar na nossa mentalidade, porque nós temos uma impressão, eu vou usar novamente a mesma palavra, nós temos uma impressão equivocada, que estar no lugar que Deus mandou, que Deus apontou, vai tirar de nós as dificuldades que habitam no lugar. A primeira coisa que acontece quando Isaac chega em Gerar, ele começa a ser perseguido. Porque estar no lugar certo não vai te privar das perseguições. Estar no lugar certo não vai te privar das calúnias. Estar no lugar certo não vai te privar das difamações, mas vai te fazer prosperar em meio a todas as dificuldades. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. O texto deixa claro que por causa da inveja, ele passa a ser perseguido. Ele não está em qualquer lugar, ele está onde Deus mandou. Ele não está em qualquer ambiente, ele está andando debaixo de uma direção assertiva da parte do Criador. Mas a inveja dos filisteus fizeram com que este homem que estava debaixo de uma direção fosse expulso do ambiente que ele estava. Mas ele compreende uma verdade: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pare de reclamar. Se você está debaixo de uma direção, se você está debaixo de um apontamento dado por Deus, se há perseguições, se há calúnias, se há difamações, descansa o teu coração, porque tudo isso Deus vai usar um dia a teu favor. Só quem está aqui bem forte, diga glória a Deus. Escute, Isaac é expulso da terra da prosperidade, porque Gerar significa terra da prosperidade. Gerar significa o lugar que Deus queria que ele estivesse. E ele é expulso do lugar que Deus plantou. E a Bíblia diz que ele sai de Gerar e vai para o vale de Gerar. Olhe para cá. Gerar é a terra da prosperidade, já o vale de Gerar significa a terra da dificuldade. Já imaginou? Deus te plantar na terra da prosperidade e o homem te arrancar de lá e te conduzir para a terra da dificuldade. Isaac poderia fazer o que muita gente faz. Ele poderia ficar blasfemando, reclamando, murmurando. Mas este homem entendeu que a bênção que ele carrega não está sobre a geografia, está sobre ele. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. A bênção que Deus dispensou não está sobre a empresa que ele te deu, não está sobre a casa que ele te confiou. A bênção que o Senhor dispensou está sobre você. Você é um abençoado, por isso seja uma bênção, Abraão, por onde quer que andar. E só quem está comigo, levante as suas mãos e declare: Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ian, olha que interessante. Isaac está na terra da prosperidade, vivendo os melhores dias em Gerar. A Bíblia diz que os inimigos filisteus colocam ele para fora. Eles não tinham autorização, mas eles usam a força e coloca Isaac para fora. Ele vai para a terra da dificuldade, o vale de Gerar. E quando ele chega no vale, o que me encanta é que ele faz o contrário
do que a maioria de nós fazemos no dia da dificuldade. A maioria cruza os braços, mas Isaac, debaixo de uma revelação, ele arregaça as mangas. Você está comigo aqui? Gênesis 26, 12 está falando sobre o vale de Gerar. A Bíblia está dizendo assim: e semeou Isaac naquela terra. Que terra é essa? Vale de Gerar, terra da dificuldade. Tudo na Bíblia que é importante, Deus dá nome, sim ou não? Tudo que é importante na palavra de Deus, Deus faz questão de registrar um nome. Só que nesse texto específico, Deus diz naquela terra. Por quê? Porque a terra deixou de ter importância quando a mão de Deus se estendeu sobre o homem. É por isso que o texto diz: e semeou Isaac naquela terra. Agora olhe para cá. Terra para o agricultor é importante, sim ou não? Deus está dizendo: só é importante quando minha mão não está estendida sobre o agricultor. Meu Deus. O que Deus está dizendo é: quando a minha mão se estende, aquilo que é importante na terra deixa de ser importante. É por isso que nesse texto você não vai ver o agricultor chamado Isaac escolhendo a melhor semente, porque todo agricultor inteligente, ele não planta qualquer tipo de semente, porque ele sabe que pode comprometer a colheita. E o texto está dizendo: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, olhe para cá, ele não está na terra da prosperidade, ele está na terra da dificuldade. E no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Não é porque a terra é boa, tampouco porque a semente é excelente, mas porque o Senhor o abençoava. Eu quero ser profeta na tua vida. Tem muita gente que parou porque não tem terra boa. Tem muita gente que parou porque a semente não tem boa qualidade. E Deus está dizendo nesta manhã: se a minha mão se estender sobre você, se prepare para colher aonde ninguém está colhendo, só quem está comigo diga glória a Deus. Pastor, eu não entendi. Isaac semeia numa terra em crise. É por isso que o Senhor o abençoa. Quando você olha para outro contexto, você percebe que Gideão, diga comigo Gideão. Gideão tinha tudo para estar com os braços cruzados, mas a Bíblia diz: Gideão está malhando trigo no lagar. Aonde que esse homem deveria malhar trigo? Na eira. Porque quem malha trigo sabe que precisa da corrente do vento para separar aquilo que é bom daquilo que não é. Esse homem não tem opção. Então, ao invés de ficar com o braço cruzado, ele decide fazer aquilo que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. E o que o Senhor está me usando para falar com alguém aqui é: pare de cruzar os braços por causa da circunstância e arregaça as suas mangas, porque eu vou te favorecer. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isaac entendeu, Gideão entendeu, Davi entendeu. Davi na batalha está usando pedra, porque ele entende que está faltando espada. Tem gente que fica de braços cruzados porque não tem espada. Davi está dizendo: se não tem espada, eu estou tacando pedra, porque eu acredito que a mão de Deus vai se estender sobre mim, quando eu entender que a mão de Deus pode fazer aquilo que a minha não pode. Levante as suas mãos e adore comigo, vai. Temer porque, meu Deus, ele veio, ó. Se eu estou ele chegou. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Se prepare, vai. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vai, declare.
rei Asa, o rei, diz o texto bíblico que ele contrata carros, cavaleiros e soldados do Egito para descer a guerra, porque ele sabe que o seu exército é insuficiente. E o texto bíblico diz que quando ele se prepara para descer a guerra, o profeta se levanta. Não foi ele que foi atrás do profeta, foi o profeta que foi atrás do rei. Porque quando Deus decide falar com você, pare de se mover de um lado para o outro atrás de uma palavra, porque quando Deus quiser falar com você, Ele vai mandar um profeta bater na tua porta. A Bíblia diz que o rei Asa recebe uma palavra profética dizendo: não desce para a guerra com carros, com soldados do Egito, porque se descer para a guerra com esses carros e com esses soldados, vai perder a guerra. O rei olha para o profeta e diz: mas como? Eu já paguei pelo serviço, eu não posso mais ser reembolsado. Então o profeta olha para o rei e diz: você não sabia que Deus é poderoso para lhe entregar 100 vezes mais do que aquilo que você perdeu? O que o Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui é: pare de olhar para as perdas e avance debaixo da direção que Deus te deu, porque Deus é poderoso para te restituir. Só quem está comigo, levanta as mãos e diga glória a Deus. Escute, eu quero aplicar essa palavra para que a gente possa fechar. Isaac vive 3 tempos espirituais. Quantos tempos? Cada tempo espiritual de Isaac se refere a um tempo espiritual que mais cedo ou mais tarde nós também iremos viver. 3 tempos da vida de Isaac e também da nossa vida. O primeiro tempo espiritual da vida deste homem é chamado de Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Ezeque representa confronto. Ezeque representa confusão, contenda. O texto bíblico diz em Gênesis 26:14, de maneira que os filisteus tiveram inveja de Isaac. No versículo 15 está escrito: e os filisteus entulharam os poços de Isaac. Talvez você que gosta de ser aparecido nas redes sociais não entendeu que infelizmente as pessoas não aprenderam a palavra ao ponto de estarem dispostas a viver. Em Romanos no capítulo 12 está escrito: alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. Nós temos facilidade para chorar, mas dificuldade para se alegrar. Aí tem gente que está alegre e que começa a postar os seus melhores dias, achando que vai ter comentário, que vai ter curtida, que alguém vai dizer: é isso, meu irmão, Deus é contigo. Ele viu o teu choro, Ele viu as tuas dificuldades, e agora Ele decidiu te colocar na prateleira da evidência. Vai para cima, campeão. Mas ao invés disso, alguém está na plateia cheio de inveja de você, dizendo: ele não merece estar vivendo o que está vivendo. Este moço era para estar vivendo os melhores dias, mas em Ezeque decidiram entulhar os seus poços. Ezeque é o lugar do confronto, é o lugar da confusão. E se você ainda não passou por Ezeque, eu tenho uma notícia para você: não é boa, mas você vai ter que passar pelo lugar do confronto.
Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que confrontar pessoas, confrontar situações, para poder viver o seu destino profético. E a Bíblia diz que Isaac, ele decide sair da onde ele está, e ele vai para o vale. Sabe o que é lindo nessa história? Quando Isaac chega no vale, todo mundo sabia, pastora Jordana, neste vale de Gerar, tudo que plantava morria, não havia existência de água. Só que Isaac sai da terra da prosperidade, vai para o vale de Gerar, e a primeira coisa que este homem faz, ele vai cavar um poço. Deus está falando com alguém, porque tem gente que está esperando circunstâncias favoráveis para viver o plano de Deus, e Deus está dizendo: vai cavar. É tempo de cavar no vale de Gerar. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão colhendo o seu feixe. Deus está dizendo: você vai chorar cavando no vale, mas se prepare, porque eu sou Deus capaz de tocar naquele lençol e de produzir água no meio do deserto. Escute, a Bíblia diz que quando ele cava, algo sobrenatural acontece. A água aparece no poço. Você não entendeu, né? Você está de braços cruzados, por quê? Porque você está invertendo os papéis. O responsável por cumprir a promessa não é quem recebeu, é quem fez. O papel de Isaac, o meu papel e o seu papel é de cavar poços. O papel de produzir água, o papel de produzir água é do eterno. Isaac cavou, a água se manifestou para provar para mim e para você que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se você carrega uma promessa, levante as suas mãos e solta o leão que habita em você. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Segura aí. Água no meio do nada. Isaías 45 está escrito: Ele cria caminho no deserto e rios no meio do ermo. O problema é que você está tentando criar água. Você não entendeu? O problema é que tem muita gente que deveria estar cavando, mas está tentando produzir água. E Deus está dizendo: pare de tentar fazer aquilo que é minha responsabilidade e faça aquilo que é tua responsabilidade. Sabe o que acontece aqui? Os filisteus, mais uma vez, tomados de inveja, eles chegam a Isaac e percebem que no vale Deus produziu água, e eles decidem tomar o poço. Sabe o que é incrível aqui? Olhe para mim, me dê tua atenção. O texto bíblico diz que quando só era vale, ninguém queria. Quando só tinha poço no vale, ninguém queria. Mas quando no vale Deus fez nascer água, todo mundo quer. Está cheio de gente que quando era deserto não queria,
Quando só era poço, não queria. Mas agora que Deus mudou a tua sorte, todo mundo. Sabe o que eu acho lindo aqui, pastor Natal? O texto diz assim: e eles tomaram o poço, estabelecendo confronto. É por isso que Isaac chama de Ezeque, o lugar do confronto. Mas o que me chama a atenção aqui é que o texto deixa claro que Isaac era mais poderoso do que os filisteus. Está na Bíblia. O texto está dizendo assim, olha que coisa linda isso aqui. O texto está dizendo assim: Isaac era mais poderoso do que os filisteus. Como que um homem que é mais poderoso do que os filisteus decide não estabelecer confronto no lugar do confronto? Este homem entendeu uma verdade que está cheio de gente que está me vendo e me escutando, mas não entendeu. Não entre em guerras sem autorização de... Não é porque você é mais inteligente, tem mais recursos, tem mais capacidade, que você vai entrar em guerra sem autorização do... Quando esse homem consulta a Deus, Deus dispensa sobre ele uma palavra, e ele entende: eu não posso lutar guerras que Deus não me plantou dentro delas. É tempo de deixar Ezeque. Diga para quem está do seu lado: é tempo de deixar Ezeque. Ele deixa Ezeque e ele entra em outro tempo espiritual. Diga comigo: Reobote. Ele sai de Ezeque, do lugar do confronto, e ele vai para Reobote. Eu aprendo um princípio: só entra em Reobote quem decidiu não entrar em confronto sem autorização do céu. Sabe o que é Reobote? O poço do alargamento. Deus decidiu alargar esse homem. É um lugar de prosperidade, um lugar de amplitude. A Bíblia diz em Gênesis 26, 22: e partiu dali. Partiu da onde? Ezeque. E partiu dali. Ele vai para uma outra geografia e decide cavar mais uma vez. Só cava mais uma vez quem já cavou de novo. E o texto diz: e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso ele chamou de Reobote, e disse: porque agora me alargou o Senhor, então crescerei nesta terra. Quando ele percebe que aquele lugar, os filisteus não vão vir contender com ele, ele chama de Reobote, o lugar do alargamento, o lugar da prosperidade, o lugar da paz. Olha a aula que estamos tendo com Isaac. Isaac falha no primeiro poço, mas ele não para na sua falha. Está cheio de gente presa naquilo que não deu certo, dizendo: se tivesse dado certo Ezeque, eu estaria vivendo os meus melhores dias. E Deus está me usando para dizer para alguém aqui: você ainda está preso em Ezeque. É por isso que eu ainda não fiz Reobote nascer na tua vida. Ele parte dali, ele se movimenta, ele faz alguma coisa, ele cava outro poço, e ele alcança Reobote, o lugar da largueza, o lugar da amplitude, o lugar da prosperidade. E ele diz: eu e a minha casa vamos crescer nesta terra. Quantos querem crescer em Reobote? Diga comigo: glória a Deus. Levante as suas mãos e adore comigo, vai.
Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Agora escute, olhe para cá. O fato de Reobote estar tranquilo, o fato de haver prosperidade em Reobote, o fato de estar manifestando a paz de Deus em Reobote, não significa que é o lugar que Deus quer que você permaneça. Porque Reobote significa lugar de passagem e não lugar de permanência. O nosso problema é que nós vivemos duras realidades, grandes dificuldades, até chegar em Reobote. E quando nós chegamos em Reobote, o sentimento que temos é que esse é o nosso destino final, que este não é apenas um lugar de parada, mas é o lugar que Deus quer que a gente permaneça. Reobote no original significa lugar de refrigério. Olhe para cá. Reobote é um ambiente que Deus te planta para refrigerar a sua alma depois de uma grande peleja, depois de uma grande dificuldade. Deus não quer que você permaneça em Reobote. Deus quer apenas que você descanse. Deus quer apenas que você se refrigere. Deus quer apenas que você se renove em Reobote. Mas Reobote não é o seu lugar. Eu vou repetir: Reobote não é o seu lugar. Declare para quem está do seu lado: porque Berseba está chegando. Vai, com voz de profeta, diga: porque Berseba está chegando. Eu sei que tem gente que está confortável em Reobote, mas Deus me trouxe nesta manhã para te dizer profeticamente: abra mão de Reobote, porque eu quero te introduzir em uma terra chamada Berseba. Eu quero te introduzir em um ambiente chamado Berseba. Berseba significa poço da promessa, lugar da promessa. Deus não te prometeu Reobote, Deus te prometeu Berseba. Berseba é o lugar que Ele plantou dentro de você, aquele lugar que é um anseio na sua alma, um desejo de ir, mesmo nunca tendo pisado lá. Este é o lugar chamado Berseba. Tem muita gente que vai morrer em Reobote, porque para acessar Berseba tem que ter duas coisas: visão e atitude. Ninguém acessa Berseba sem visão. Ninguém acessa Berseba sem atitude. E nós estamos vivendo um cenário, e na condição de pastor eu preciso falar: se tem uma coisa que os cristãos são hoje, são cegos. Deveríamos ser o povo com maior nível e amplitude de visão da terra, mas nos falta visão. Pastor, eu não entendi. Efésios 4:11. Uns foram chamados para apóstolos, que vem do apostoléu, enviado, plantador de visão. Outros foram chamados para profetas, que fala sobre o discernimento. Olhe para cá. Se está faltando visão, é porque nós não entendemos a grandeza daquilo que o Senhor quer gerar através de uma mentalidade apostólica. Por quê? Porque criaram no meio gospel, no meio evangelho, que apóstolo é o maior degrau da igreja. Uma mentira. Apóstolo fala sobre visão.
Quando Deus quer liberar visão sobre um homem, Ele libera o apostólico sobre ele. E se nos falta visão, é porque nós matamos os apóstolos de dentro da igreja. E o Espírito de Deus está dizendo: eu não posso levar para Berseba homens e mulheres que não têm visão. Eu não posso levar para Berseba homens e mulheres que não têm atitude. Quem está aqui, diga glória a Deus. Ezequiel foi o lugar do treinamento, Reobote foi o lugar do refrigério, mas Berseba é o lugar do cumprimento das promessas que Deus te deu. É hora de subir. O texto diz: é hora de subir para Berseba. Olhe para mim. Sabe o que eu acho interessante? Hora nenhuma nesse texto a Bíblia diz que Deus mandou Isaac sair de Reobote. A Bíblia diz: Isaac decidiu subir. Não entendeu? Pastor, eu estou orando, eu estou em Reobote, tem 10 anos que eu oro, Deus me dá uma direção, Deus me aponta um caminho, e Deus não fala comigo. A Bíblia diz que Deus não falou com Isaac, mas Isaac decidiu, porque Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Não entendeu? Vou explicar. Quando Deus não falou, pastor, é para a esquerda ou para a direita? Eu orei, eu jejuei, eu clamei, Deus não falou nenhuma palavra. Eu sou filho maduro, eu tenho sensibilidade espiritual, então aquilo que tiver dentro de mim, eu vou fazer, e Deus vai responder, abrindo ou fechando a porta. Deus não precisa falar, Ele só precisa manifestar, abrindo ou fechando a porta. Deus, eu devo ou não devo entrar por essa porta? Deus não falou, eu fico parado. Deus não falou, eu fico parado. Deus não falou, tem 5 anos eu estou parado, minha família está passando uma desgraça, mas eu estou parado, porque eu sou espiritual ao. E Deus está dizendo: Isaac decidiu subir. Deus não falou, mas ele é maduro, ele é espiritual, ele entende. Deus vai responder as minhas respostas e não as minhas perguntas. Eu vou decidir subir. E se Deus abrir as portas de Berseba, é porque Ele tem Berseba para mim. Mas se Deus fechar, eu vou me contentar com Reobote. Quem está comigo, levante as mãos, adore ao Senhor comigo, vai. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sim. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Coloca a tua mão assim, vai. Eu quero profetizar com temor e tremor que Deus está te levando para um lugar chamado Berseba, e que neste lugar Deus vai acelerar todas as coisas na tua vida. Eu profetizo que em Berseba portas erradas vão ser fechadas, mas portas certas serão abertas em Berseba. Eu declaro que em Berseba Deus vai liberar um manto de proteção sobre a tua casa, e nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda em Berseba. Eu profetizo que Berseba
perceba, a tua casa vai ser visitada de paz, de prosperidade, de alegria. Perceba, é o lugar que Deus tem para você. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Fica de pé, por favor. Olhe para cá, para a gente terminar aqui. Quando Isaac sobe para Berseba, Deus aparece para Isaac. Deus o quê? Porque tem lugares que são confortáveis, mas só em Berseba que Deus aparece e fala. Eu sei que tem muita gente que está em Reobote, e Reobote está bom, mas Deus está dizendo, mas é em Berseba que eu vou aparecer e que eu vou falar com você. E o texto bíblico faz questão de dizer que 100 anos depois, quanto tempo? Deus aparece para Isaac no mesmo lugar que ele apareceu para Abraão, o seu pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós vamos ter que andar por caminhos que os nossos pais espirituais andaram, se nós quisermos ver e ouvir a voz de Deus. 100 anos depois, o filho está andando debaixo das pegadas do... Não, pai, estou vivendo um tempo moderno hoje, é o tempo da tecnologia. Não, isso aí já é ultrapassado. Não, agora a última moda agora é fazer isso, é fazer aquilo. Não. Eu estou aprendendo um princípio espiritual. Pode parecer arcaico, ultrapassado, mas andar pelos caminhos que os meus pais espirituais andaram vão fazer Deus aparecer e falar. E tudo que você precisa nessa manhã é que Deus apareça e fale com... Quem está aqui comigo aqui, pelo amor de Deus? Feche os seus olhos. Vamos terminar o culto com esta canção. Olhe para cá antes de orarmos. Recapitulando,
Isaac passa por 3 tempos espirituais que todos os homens e mulheres irão passar. Ezeque, o lugar do confronto, lugar do que um homem cheio de discernimento decidiu não confrontar. Está cheio de gente que está no lugar do confronto, fazendo o quê? E Deus está dizendo: você não sai de Ezeque porque você está lutando guerras que eu mandei você não lutar. Depois que eu saio de Ezeque, eu vou para Reobote. Vou para onde? Reobote é o lugar do alargamento, aonde Deus vai te alargar. Escute, se você cumprir princípios, mais cedo ou mais tarde, Deus vai pegar assim, ó, e vai fazer assim com as suas tendas. Vai largar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, porque Reobote faz parte da rota de Deus para você. Terceiro lugar, se você tiver visão e atitude, você vai entender que Deus não responde perguntas, Deus responde. Eu vou repetir: Deus não responde perguntas, Deus responde. Sabe quanto tempo, pastor Rodrigo, eu demorei para aprender isso? 10 anos. Eu fiz mais de 50 jejum, esperando Deus falar comigo, e Deus não. Mas um dia o Espírito Santo me visitou e falou assim: Isaac subiu. Antônio, eu pesquisei no texto, nenhum momento no texto diz que ele consultou o Senhor, porque ele carrega a revelação e ele entende que Deus responde respostas. Tem 10 anos que eu estou orando, vai orar mais 10 e nada vai acontecer, porque se Deus quisesse falar com você, Ele tinha falado no mesmo dia. Você está comigo aqui? E se eu subir, por causa da visão e da atitude, eu vou entrar em Berseba. Berseba é o lugar do cumprimento das promessas, é o lugar do propósito. Quem aqui tem promessa? Amém? O Espírito está dizendo: em Berseba, tudo que você está fazendo certo em Reobote, tudo que você está fazendo certo em Ezeque, e que não está dando certo, aqui em Berseba, quando você fizer a mesma coisa, o vento vai soprar, e as coisas fluirão. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Quantos foram abençoados? Nós começamos hoje a série Promessas, a série que Deus está nos inserindo em Berseba. Eu creio que o Espírito de Deus vai levar a tua casa a viver dias especiais, mas você precisa cumprir princípio, amém? Esse lugar é um ambiente profético, e nós acreditamos que o que você recebe aqui no domingo vai se mover durante a semana toda sobre você. Se prepare para viver promessas. Se prepare para viver promessas.